Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil, uma super satisfação, depois de um bom tempo, voltar a conversar com a HPE. Hoje nós vamos conversar com o Ricardo Emmerich, que ele é Country Manager da HPE aqui no Brasil. Ricardo, muito legal ter essa oportunidade com você. Já fizemos aqui um aquecimento que foi muito legal. Tem muita coisa para a gente contar para as pessoas aqui hoje. Afinal, a HPE é uma empresa já muito madura, tem muita novidade, não é isso? É isso mesmo, Xandó. Obrigado mais uma vez aí pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar conversando aqui com vocês. E vamos fazer com que todo esse papo seja realmente um papo fácil, né? Porque a HPE, como você comentou, vem passando aí por várias mudanças e expandindo o seu portfólio, mas eu acho que a gente consegue deixar todo mundo aqui com uma mensagem clara de como é que nós estamos hoje para poder atender a todos os nossos clientes. Não, com certeza. Bom, eu já vou convidar as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Eu vou colocar um atalho aqui no canto da tela, na hora da edição, com outras conversas que eu tive já com a HPE, né? E eu já começo esse nosso papo, Ricardo, te convidando a falar um pouquinho, porque a HP é uma empresa que vem de muitas décadas, aquela história bacana, criada na garagem, as pessoas todas já conhecem. Depois houve a divisão, as duas HPs que surgiram, a HPE ficou com a área de corporativa, a HPE, o Enterprise, enfim. Então eu queria que você comentasse um pouco do contexto atual da HPE, como é que está esse mercado, qual que é a missão que vocês estão se propondo a fazer hoje em dia, porque o mundo muda muito e isso é difícil de acompanhar, e vocês estão fazendo de tudo para acompanhar, não é isso? Legal. Obrigado, Xandó, pela oportunidade de comentar um pouquinho como é que a HPE tem se transformado. Outro dia um cliente falou para a gente que nós somos a empresa que cria a disrupção através da tecnologia aplicada, mas nós, na verdade, acabamos sendo uma empresa que toda hora temos que gerar essa disrupção para nós mesmos, porque não adianta pensar que nós vamos entregar a mesma coisa de ontem, porque vocês têm uma demanda e a tecnologia evolui para alguma coisa nova hoje. Falar um pouquinho de HPE, vamos começar então falando do ponto de vista de cliente, o que a gente vê como mega tendências, né? Então a gente vê a mega tendência da borda, a gente vê a mega tendência do AI, a gente vê a mega tendência de um mundo híbrido, de um mundo que não se limita simplesmente a uma estrutura computacional. Então quando a gente fala de borda, a gente fala de grandes investimentos que a gente está tendo nessa área e numa área com a gente tem um foco de ganhar em velocidade, mais simples, com muita segurança. Então, a gente tem o nosso portfólio HPE Aruba, que é o mais reconhecido no mercado, e a gente acaba trabalhando com esse portfólio para atender essa parte de borda. Na parte de AI, como eu comentei com você aí no nosso esquenta, eu falei um pouquinho de que hoje a gente tem a marca HPE, mas a gente tem essa marca HPE fortificada por empresas que nós adquirimos, como a SGI e a Cray, que é o grande nome aí de supercomputação para todos que conhecem a supercomputação há algum tempo. E a gente tem dentro do que é o mundo híbrido a possibilidade de pegar todo o nosso portfólio core, que é onde a gente tem a área de compute, a área de armazenamento, e fazer com que tudo isso, até a parte de HPC, até a parte de conectividade, como serviço, para que o cliente possa adequar o seu consumo à tecnologia que ele precisa, não necessariamente tendo que fazer um grande investimento upfront, mas tendo a experiência, talvez a simplicidade que a gente tem na nuvem, mas em qualquer que seja a arquitetura. A gente brinca um pouquinho que, no final, o que a gente está tentando fazer é, em vez de você ter que se adaptar a ir até a nuvem, a gente está levando a nuvem e nós nos adaptando para o seu negócio. Sabe que você foi falando e eu fui me lembrando aqui, desde que a HPE começou a existir, até com esse nome, havia uma associação muito grande do mercado HP Network, servidores, depois veio Cloud, e aí não param de vir coisas, né? Você citou rapidamente aí borda, citou ambiente híbrido, né? Existe agora as demandas de HPC e de inteligência artificial, que aliás vocês estão bastante inseridos, né? Eu sei que vocês têm parcerias fortes aí nessa área e estão atendendo o mercado para uma demanda que é crescente, né? Essa área de AI está bastante aquecida, né? Então comenta um pouquinho sobre isso, por favor. É verdade, a gente trabalha nessa área já faz algum tempo, né? Então hoje a gente vê todo o mercado falando de AI, porque obviamente isso se popularizou de uma forma bastante interessante.
Mas quando a gente olha o portfólio da HPE, como a gente desenvolveu esse portfólio e como nós desenvolvemos as parcerias, né? Então, por exemplo, a NVIDIA, que é uma das empresas chaves aí nas arquiteturas de AI, ela se associou a nós e está conosco já há algum tempo, então é um parceiro de longa data e continua fazendo parte do nosso portfólio. E isso faz com que a gente se torne bastante forte na arquitetura tradicional que a gente fala, como na arquitetura muito específica, onde toda a arquitetura da solução acaba sendo direcionada para esse tipo de desempenho. Então, quando a gente fala de HPC, quando a gente fala do mundo Cray, a gente usa, por exemplo, arquiteturas de rede, que a gente chama de Slingshot, que são diferentes da arquitetura, por exemplo, aplicadas na área de computação tradicional. A gente usa arquiteturas de armazenamento, que são diferentes da arquitetura de armazenamento que a gente usa no mercado tradicional. Então, sim, a HPS se preparou muito ao longo de todo esse período, utilizando todo o conceito de High Performance Computing para poder endereçar não somente os algoritmos que ela já endereçava com isso, mas toda essa nova demanda que está chegando com a parte de AI. Sabe que quando você fala, né, sobre esse prisma da inteligência artificial, me vem uma coisa na cabeça que, bom, o termo inteligência artificial tem 50 anos ou mais, né? Já vem, não que ele fosse praticável nesse tempo todo. Mas eu entendo que várias das coisas que hoje são resolvidas ou melhoradas com a inteligência artificial já eram feitas com algoritmos muito específicos, muito especialmente desenvolvidos. Agora, com a capacidade de processamento que traz o AI atual, permite-se fazer essas mesmas coisas que eram especializadas de uma maneira mais ampla e melhor. Eu estou viajando ou é por aí? Não, tá corretíssimo, e por isso que a gente fala que existem algumas indústrias que a gente já viu utilizando AI. Porque se a gente for olhar a AI de uma maneira muito simplista, nós estamos fazendo com que a gente tenha um poder computacional, fazendo com que os dados possam ser tratados em uma velocidade, numa correlação e num aprendizado dessa correlação para criar novas correlações numa velocidade que nunca a gente teria como humanos capacidade de fazer. E se a gente for olhar, isso já estava sendo aplicado, como você comentou, em modelos muito específicos, em indústrias específicas. Então a gente tinha a indústria bancária trabalhando com isso, a gente tinha a indústria de exploração de óleo trabalhando com isso, mas a gente não tinha isso de forma tão aberta e com modelos tão simples de a gente poder utilizar e aplicar em outras áreas. Hoje a gente já começa a ver isso aplicado em outras áreas e hoje, diferente do passado, que a gente tinha que criar modelos muito específicos, a gente já tem hoje casos de uso que podem ser aplicadas imediatamente no cliente, sem que ele tenha que criar um modelo específico, ou seja, utilizando bibliotecas já existentes, ele pode criar caso de uso aplicado à sua indústria. Bom, e aliás, casos de uso é o que não faltam, né? Existem muitos candidatos ou até aplicações reais, mas eu também quero resgatar aqui, fazer um comentário sobre algo que você me chamou a atenção há pouco. Eu penso que no passado a HP, a HPE, tinha uma arquitetura clássica aí de dispositivos, servidores, etc., que mais ou menos era utilizado para tudo, para armazenamento, para computação pesada, né? E de repente você me chamou a atenção de que existem hoje arquiteturas bem diferenciadas para cada uma das soluções, armazenamento, então são arquiteturas diferenciadas. E eu queria saber se essa multiplicidade de arquiteturas toda está contemplada na oferta como serviço para vocês e se é realmente esse o caminho, né? Perfeito. Sim, então hoje o que a gente tem, o compromisso do nosso CEO, alguns anos atrás, é que a gente transformasse todo o nosso portfólio para que ele pudesse ser atendido como serviço. E a gente hoje tem efetivamente isso. Então, toda a nossa plataforma, qualquer parte da nossa plataforma hoje, a gente atende como serviço. Então, existem soluções onde a gente pode estar trabalhando desde a arquitetura da infraestrutura, estou falando do data center como serviço, até a parte de gestão daquele ambiente. Então, isso faz com que o cliente possa escolher exatamente quais são as camadas que ele precisa. Obviamente que nós trabalhamos com um ecossistema bastante amplo para poder fazer toda essa entrega. Essa entrega, desde a infraestrutura até a capacidade de gerenciamento da aplicação do cliente, a gente acaba atendendo com o nosso ecossistema. Coisa que a HPE também tem
um legado muito grande de desenvolvimento desse ecossistema. Então, hoje, os nossos parceiros são contemplados dessa nossa solução. Qual que é a simplicidade para o nosso cliente? É que ele pode identificar qual é a necessidade dele, quais são os layers, quais são os níveis que ele precisa estar contratando, e a gente transforma tudo isso numa experiência única, tendo uma condição de poder fazer, inclusive, a gestão desse ambiente de uma forma só. Até falando um pouquinho de gestão, só expandindo um pouquinho, essa é uma das áreas que a gente tem investido muito. Então, hoje a gente tem o que a gente chama de Green Lake Central, assim como a gente tem o Aruba Central, tudo isso integrado para que seja uma plataforma bastante simples para o cliente. E dentro dessa plataforma, a gente tem colocado aquisições. Então, algumas aquisições que nós fazemos no mercado é só para fazer com que essa plataforma seja ainda mais robusta. Um exemplo recente foi a aquisição que nós fizemos do OmpsRamp, que é, na verdade, uma solução de observability e que traz, então, todo o contexto, não somente de monitorar, mas poder fazer a monitoração e a correlação desses itens que nós estamos monitorando, para que o cliente possa ter realmente a simplicidade de olhar todo o ambiente com toda essa inteligência ao lugar da complexidade de ele ter que fazer a conexão e entender o que está passando no ambiente. Não, entendi. Puxa vida. Existe um tópico que me veio à cabeça aqui agora, um pouco antes da explosão desse hype do AI, né? Nós ainda vivíamos, e acredito que ainda vivemos, aí a expansão da solução de nuvem, mas uma nuvem mais madura, uma nuvem que não vai tudo para público, volta para privado, né? Então a gente viu um momento aí, me parece que o ponto de equilíbrio foi encontrado numa nuvem híbrida, e a HPE tem aí um portfólio de soluções, uma aposta muito grande nessa direção, porque essa história de vai para cá, vai para lá, na indústria de TI isso acontece muito, né? A gente já viu quantas vezes isso acontecer, e parece que o equilíbrio é esse mesmo, e a solução que vocês têm está bem madura, né? Bem robusta. Não, com certeza. A gente comenta um pouquinho que quando você define uma estratégia, a beleza da estratégia é você ter um conjunto de opções. E foi muito interessante que no momento que a gente teve o advento da cloud, que mais uma vez é um advento muito importante para a revolução que a gente está tendo hoje, a gente acabou fazendo com que a cloud fosse uma opção. E a verdade é que o conceito cloud, a arquitetura cloud, a simplicidade de fazer uma gestão como serviço, ela não precisa ser uma opção. Ela pode ser ela pode ser composta de diversas opções. Então, ela pode estar on-premise, ela pode estar na nuvem pública, ela pode estar numa nuvem privada, ela pode estar distribuída na borda. Então, essa possibilidade de você poder fazer escolhas é com que faz com que a tecnologia realmente se aplique ao conjunto de escolhas para sua estratégia. E isso foi que a HPE enxergou, e hoje ela trabalha com parcerias. Então, obviamente que a gente tem a parceria com os grandes hyperscales, assim como a gente tem parcerias com outros que a gente chama de nível 2, nível 3, ou seja, que tem muitas vezes algum nicho, trabalha em alguma coisa mais específica, mas a gente faz isso de uma forma que o cliente possa escolher aonde ele quer a infraestrutura, como ele quer a infraestrutura, como é que se aplica, o que deve ir para a nuvem, o que deve ficar numa nuvem privada com ele, como é que ele trabalha isso do ponto de vista de cultura, do ponto de vista de regulação, do ponto de vista de desempenho, do ponto de vista de segurança. Então, tudo isso ele acaba fazendo e tendo condições de trabalhar. E a gente vem fazendo, inclusive, algumas conexões para esse ambiente funcionar como se ele fosse simplesmente um só. Então, cada vez mais o cliente tem a simplicidade de poder escolher onde ele quer o seu workload, a sua carga de trabalho, sem necessariamente ter que ter apenas uma opção. Sabe que eu me lembrei de te perguntar sobre isso, porque lendo aí sobre anúncios recentes da HPE, existe uma tecnologia de armazenamento, né? Não sei se híbrido, mas enfim, uma tecnologia nova de armazenamento com a qual vocês estão trabalhando, que deve ajudar muito a viabilizar essa solução de nuvem híbrida, né? E até, não sei se puder brevemente comentar, o nosso tempo já estourou, mas eu não posso deixar de te perguntar, né? O que é essa solução, ou essa parceria, enfim, eu sei que existe algo relacionado ao armazenamento que está viabilizando soluções bem interessantes, não é isso? Isso mesmo, a gente tem pegado o melhor do nosso core, que foi da onde nós crescemos, da onde nós nos desenvolvemos, e fazendo conexão com esse conceito de transformar tudo isso em serviço. E aí a gente faz com que as nossas soluções, por exemplo, de bloco, sejam o que a gente fala de soluções de armazenamento como serviço.
E a gente utiliza, então, softwares que fazem com que pareça transparente para o cliente aonde ele está. Se ele está on-premise, se ele está na nuvem, se ele está conosco em uma solução as a service, ou se ele, por exemplo, está fazendo uma expansão para um dos hyperscales de nuvem. Tá, entendi. Puxa vida. Bom, a vontade era te perguntar mais 1 milhão de coisas. Eu sou bastante interessado no assunto. Nem falamos tanto mais na parte de network, sobre segurança. Espero que a gente possa ter outras oportunidades de aprofundar. Hoje não deu para eu estar aí com vocês, ou a gente se encontrar em algum lugar para tomar um café e gravar um papo fácil presencial, mas que a gente possa, em futuro breve aí, Ricardo, voltar a conversar e dar continuidade nessa conversa, pode ser? Com certeza, Xandó. Eu aguardo você aqui na HPE para que a gente possa expandir um pouco essa conversa e de repente a gente faz a nossa conversa dentro do nosso centro de experiência de cliente, onde a gente tem toda a infraestrutura necessária para que o cliente possa fazer um teste, fazer uma prova da toda a tecnologia que a gente tem e conectada a tudo que a gente tem no mundo. Perfeito, puxa vida, será um super prazer. Vamos aguardar aí um tempo para a gente poder voltar a falar e combinar isso sim, com certeza. Super, super obrigado. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com o Ricardo Emmerich, Country Manager da HPE. Super obrigado, que a gente não demore muito. Até essa próxima conversa, Ricardo. Até lá. Até a próxima, Xandão. Obrigado.